Vamos meditar na palavra de Deus, que fica em João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas eles disseram-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nesse texto que nós acabamos de meditar, ele nos mostra a incredulidade de Tomé, né? Porque ele falou para os outros discípulos que viram Jesus primeiro, que ele só ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado se ele colocasse o seu dedo nas chagas de Jesus. E quando Jesus, depois de 8 dias, quando ele aparece novamente para os discípulos, né? Tomé acabou nem fazendo isso, ele não colocou o dedo nas chagas de Jesus, ele, pelo contrário, ele glorificou, ele falou: Senhor meu e Deus meu, né? E ele creu que Jesus realmente tinha ressuscitado, e aí Jesus diz para ele, né, para Tomé: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Então, quando nós meditamos nesse texto, nós vimos a incredulidade de Tomé e nós o julgamos, né? Porque nós pensamos: poxa, ele andou tanto tempo com Jesus e Jesus falava que ia ressuscitar, né? E ele não acreditou nos outros discípulos que falaram que viram Jesus primeiro, que Jesus estava ressuscitado. E Tomé falou que ele não acreditava, ele só acreditava se ele visse, né? Muitas das vezes nós somos duros com esse apóstolo, né? Pelo fato dele ter falado que ele só ia acreditar se ele visse, né? Só que Tomé era um homem que tinha o seu valor também. Tomé também era um homem de fé e coragem também. Não é porque ele cometeu esse erro que ele não tinha fé e que ele não tinha o seu valor, né? Ele também tinha o seu valor. Tanto é que Tomé, quando Jesus ele foi para Betânia, que ele foi salvar Lázaro, ele foi ressuscitar Lázaro, né, que morava em Betânia, e ele foi com os discípulos, né? E Betânia ficava pertinho de Jerusalém. Então Jesus e os discípulos corriam risco de morrerem, né? Porque Jesus estava correndo o risco de morrer, porque muitos queriam matar o mestre, os discípulos. E eles sabiam disso. E Tomé, com muita bravura, né? Ele falou, quando eles estavam indo para Betânia, ele falou: Vamos nós também para morrermos com ele. Que fica em João 11,16. Tomé falou o quê? Então vamos morrer com Cristo. Se ele for morrer lá, se alguém for matá-lo, vamos morrer junto com eles. Então isso foi uma atitude de fé e coragem de Tomé, né? Então nos mostra que ele também tinha fé. E um outro também versículo, que fica em João 14:4, 6 diz: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Então, por que Jesus fala isso? É quando ele está predizendo a sua morte, quando ele anuncia que ele vai preparar o caminho, que ele vai preparar um lugar para os discípulos morarem, né? Que Jesus estava falando que ele ia preparar um lugar no céu, que Jesus ia preparar as moradas, as mansões celestiais para os discípulos morarem. Ou seja, depois que eles morrerem, né, e que quando eles morressem, eles iam morar no céu, ele ia herdar esse lindo lugar. Então, esse lugar que Jesus estava falando que ia preparar, né? E aí Tomé pergunta com muita coragem, né? Que ele fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí Jesus fala essa frase linda e maravilhosa, né? Mas por que Jesus falou essa frase? Porque Tomé perguntou para ele: para onde nós iremos, né?
E aí Jesus respondeu. Então ele teve muita fé ali, perguntou para o mestre ali. Então ele era um homem que tinha o seu valor, ele também tinha sua fé, sua coragem, né? Não é porque Tomé ele teve esse momento de incredulidade que ele não tinha fé. Ele tinha fé, né? Então, o que o Espírito Santo ele quer nos dizer a respeito desta mensagem que nós meditamos, o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração sobre isso, né? É que nós, muitas das vezes, nós parecemos com Tomé, né? A gente fala de Tomé, a gente critica Tomé, mas nós não nos colocamos no lugar de Tomé, né? Porque muitas das vezes a gente não crê também, muitas das vezes a gente duvida, né, do nosso milagre, a gente duvida que Deus vai fazer, porque quando Deus começa a demorar, a gente começa a duvidar, né? Será que Deus vai realizar esse milagre na minha vida, né? Será que Ele vai realizar esse milagre de cura, né? Será que Ele vai me dar um emprego? Será que Ele vai realizar isso que eu pedi para Ele? Porque está demorando tanto, né? Acho que Deus esqueceu, né? Acho que Ele não vai realizar. E a gente começa a duvidar do Senhor. E aí, muitas das vezes nós somos incrédulos, né? Nós acreditamos que Deus vai fazer, né? Então, muitas das vezes nós agimos que nem Tomé. Nós agimos que nem ele, né? Então, o que o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração, né? Não julgue Tomé, porque eu e você, nós também temos momentos e atitudes também de falta de fé, né? Não é sempre que a gente tem aquela fé inabalável, né? Às vezes, né, nós temos momentos também que nós temos a nossa incredulidade, né? Porque nós não somos perfeitos, não somos, né? Então aqui o Espírito Santo ensina que Jesus, ele entendeu ali Tomé, né? Ele entendeu ali Tomé, ele não brigou com Tomé, ele não brigou, né? Então Jesus, ele só disse assim, depois que Tomé exaltou o Senhor e falou assim, Senhor meu e Deus meu, que ele viu que Jesus tinha ressuscitado, ele ficou feliz, ele glorificou ali, né? E Jesus depois disse em seguida, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Jesus falou isso, né? Mas Jesus, ele não brigou com Tomé. Por quê? Porque Jesus sabia que Tomé era um homem que tinha o seu valor, que tinha a sua fé. Jesus conhecia Tomé, Tomé andou com Jesus ali, caminhou com Cristo, era discípulo de Jesus. Então Jesus conhecia o coração de Tomé, né? Não é porque Tomé cometeu esse erro que Tomé não tinha o seu valor. Ele tinha o seu valor, Jesus sabia que ele tinha o seu valor. E aí Jesus também sabe que nós temos o nosso valor. Jesus ele nos entende, ele sabe que quando nós estamos naquele momento de incredulidade, quando nós estamos naquele momento em que nós não temos fé, que nós estamos com falta de fé, Jesus ele nos entende, ele nos compreende. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Então ele compreende, né? Então, se você está vivendo um momento na sua vida que você está com falta de fé, se você está vivendo um momento de incredulidade na sua vida, né, saiba que Jesus ele compreende esse seu momento de incredulidade. Só que Jesus ele fala que bem-aventurado é o que não vê e crê, né? Ou seja, Jesus fala que são pessoas bem-aventuradas, né? Então se nós estamos vivendo um momento de falta de fé, né? Se você está vivendo um momento de falta de fé, não se puna, né? O que você tem que fazer? Se você está vivendo este momento na sua vida, onde sua fé está ali, nesse momento de incredulidade, que você está ali em dúvida, né, do seu milagre, em dúvida de muitas coisas, o que você tem que fazer? Você tem que buscar fé no Senhor. Você tem que ler a palavra do Senhor, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que pedir para Deus te dar fé, porque a fé ela é um dom que vem do Senhor, Deus que dá a fé para a gente, é um dom de Deus, né? Na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, se você não tem fé, você não agrada ao Senhor. Então, para que você tenha fé, você tem que pedir para Deus. Você tem que praticar a sua fé,
né? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Você tem que orar, pedir para o Senhor te dar fé. E você buscando ali o Senhor, lendo a palavra, meditando todos os dias, você orando, você ouvindo testemunhos de irmãos que receberam cura, que receberam vitória, isso alimenta a sua fé. E aí, você lendo a Bíblia, você orando, você vai dando alimento para a sua fé. Você alimenta ela. E aí ela vai ficando forte. E você aí vai tendo fé. Aí você vai ali tendo fé, agradando ao Senhor. E com a fé, quando nós temos fé, os milagres acontecem em nossa vida. Né? Porque Jesus, quando ele fazia os seus milagres, quando ele vinha para a terra, onde ele curava os enfermos, né? O que Jesus falava? A sua fé te salvou. Né? Então o que Jesus queria dizer? Eu te curei porque você teve fé, né? Você teve fé, você pôs sua fé em prática, né? Então Jesus, ele quer que nós sejamos pessoas com fé nele, que nós acreditamos nele. E a maneira de nós termos essa fé é lendo a palavra de Deus, é lendo, é meditando ali. E acreditando no que a gente está lendo, a gente não pode duvidar da palavra de Deus. Nós temos que ler e acreditar, realmente isso aconteceu. É verdade, né? Nós não temos que questionar a Bíblia. Questionar, ai, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Ai, nossa, mas por que Deus permitiu que tanta gente morresse? Né? A gente não pode ficar questionando o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ler e crer e falar, se Deus fez isso, porque Ele sabe o que faz. Se Deus permitiu isso, é porque Ele sabe o que Ele faz. Né? A gente tem que ler a palavra e crer e falar, eu confio no Senhor. E eu sei que se Ele fez isso é porque Ele sabia o que estava fazendo. Né? Nós não podemos questionar Deus. Nós não podemos questionar, que muitas das vezes nós questionamos Deus. Né? Nossa, mas por que Deus fez assim? Por que Deus fez assado? A gente não pode ser assim. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós? Nós somos pó, nós somos nada, né? Quem nos criou foi Deus. Então nós não podemos ficar questionando o nosso Deus Todo-Poderoso, nós não podemos questionar Jesus, nós não podemos questionar o Espírito Santo, né? Que nessa pandemia que veio para assolar a terra, muitos questionam onde está Deus, por que Deus permitiu que morressem tantas pessoas, por que Deus permitiu o desemprego, por que Deus permitiu isso e aquilo, né? Nós temos esse costume de questionar o Senhor, por que Deus permitiu isso, né? Então o Espírito Santo me fala e fala para você, para de questionar o Senhor, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que Ele está fazendo. Essa pandemia foi Deus que permitiu, porque está cumprindo a palavra de Deus, está cumprindo a Bíblia, está cumprindo, né? E Ele sabe o que Ele faz. E Deus, o Espírito Santo fala para mim, Deus é um Deus de amor, Deus me ama, Deus te ama, Deus Ele quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que temem a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, Deus manda falar para você, tenha fé, não dê ouvido às más notícias, não fique murmurando, não fique questionando Deus, não fique. Se você está com a sua fé ali, morna, fria, ou se você está incrédulo, tire hoje essa incredulidade do seu coração. Tire, porque Deus Ele vai realizar na sua vida se você tiver fé. Você tem que crer. Como é que vai realizar o seu milagre se você não acredita que Ele vai te curar? Como é que Ele vai te dar um emprego se você não acredita que Ele vai te dar? Como que Deus vai tirar os seus filhos da droga, se você não crê que Ele vai tirar? Como Ele vai fazer um milagre se você duvida do poder dEle? Se você duvida, você não pode duvidar. Você não pode duvidar da ressurreição de Cristo, você não pode duvidar. Você não pode duvidar do Espírito Santo, você não pode duvidar. Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Deus, ele dá mais do que nós pedimos e pensamos. Deus, ele é poderoso. Deus não é um Deus fraquinho. Nosso Deus é forte. Nosso Deus está no sublime trono, olhando por nós, nos guardando do mal, né? Então Deus, ele fala para mim e para você: pratique a sua fé, coloque sua fé em prática, faça o bem, seja solidário, promova a paz, leia a Bíblia, ore, louve a Deus enquanto você pode achar, enquanto você está vivo, né? Jesus, ele está voltando para buscar a tua igreja, ele está voltando. Queira ser salvo, queira herdar as mansões celestiais, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Tomé perguntou para ele: para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se você quer herdar a vida eterna, creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia, creia e vive esse Jesus, siga esse Jesus. Sabe, como é que você tem que fazer? É lendo a Bíblia, é orando, é crendo na Bíblia, você tem que crer na palavra. Não fique crendo em filosofias vãs, não fica crendo em filosofias do homem, não fica crendo, porque a palavra os homens escreveram. Tem gente que fala: a Bíblia foram homens que escreveram. Realmente foram homens mesmo, só que inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo. Então a palavra é de Deus. Então vamos crer nisso. Deus está falando no meu coração: creia na minha palavra, viva a minha palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia na palavra de Deus, creia no seu milagre, não duvide. E tenha fé, tenha fé, tenha muita fé. Porque aqui diz, né, nos versículos, tem versículos aqui que eu peguei aqui para a gente poder dar uma meditada, né? Em 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? No Deus que nós meditamos, ele só acreditou quando ele viu, né? E Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós acreditamos nele sem vê-lo, né? Sem vê-lo com os nossos olhos carnais. Nós temos que crer que ele está vivo, nós temos que crer que ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou, está entre nós, é isso que nós temos que crer, né? Nós temos que crer que naquele grande dia, quando nós vamos para a glória, ele vai nos receber. Ele vai nos receber, ele vai falar: venha benditos de meu Pai. Nós temos que crer nisso, na palavra. Creia na sua salvação. Pede para Deus: Senhor, me dê a alegria da sua salvação. E creia, põe a sua fé em prática. É esta palavra que Deus colocou no meu coração hoje, que nós temos que ter fé. Que aqui Jesus fala, né? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Ele fala isso para Tomé. Então ele fala isso para mim e para você também. Viu? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou dessa mensagem, se ela tocou seu coração, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, comente se você quiser, né? Compartilhe com seus amigos e familiares. E tenha um dia muito abençoado na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.